Então, a gente... É uma questão de identificação mesmo, de você chegar num lugar e falar, aqui é a minha casa, aqui é o meu lugar. Então, eu fiquei um tempo grande dentro do kardecismo, mas não me identificava como me identifiquei dentro da casa do Tata. Quando eu cheguei lá, eu falei, aqui é a minha casa, é aqui que eu vou ficar. Pô, e foi muito, muito forte, assim, quando a gente encontra o caminho, é um negócio... Esse seu relato, ele é importante. Quando você relata, assim, eu não me identificava, eu fiquei muito tempo dentro do kardecismo, eu não me identificava, e a partir do momento que eu pisei na casa ali, no toque ali, eu me identifiquei. Porque tem pessoas que vivem a vida toda, mano, dentro de uma egrégora que não é a dela, às vezes imposta pelos outros, ou às vezes só pra... tipo, tem gente que às vezes tá na igreja evangélica ali, só porque o pastor falou que é errado, às vezes, você chegar e cometer um crime, tá ligado? Tipo, ele necessita daquilo ali. E as pessoas, acho que tem que ter esse discernimento de você saber identificar aonde te faz bem, aonde você vai conseguir ter uma evolução ali, não só espiritual, mas também pra sua vida ali, né? Eu acho que isso, inclusive, é muito importante, porque você se dedica àquilo, então você... O seu amor por aquilo, a sua paixão por aquilo é muito mais forte. Então, você conseguir identificar, você conseguir olhar a situação, né? E se identificar com aquilo é meio caminho andado aí. Quando eu falo que quando eu pisei no terreiro do Tata, pra mim aquilo foi muito forte. Foi aqui é a minha casa e aqui eu vou ficar e é isso. E me dedico e tô aqui. E também você traz outra visão também que eu pude notar, que geralmente às vezes as pessoas elas se identificam com a Quimbanda ou quer, justamente por conta de você falou, ela é guerra, e a pessoa tá no momento no momento foda ali que foi passado pra trás no trampo, tá ligado? A Quimbanda ela tem essa pegada mesmo e tem um problema que é o que a gente tenta desmistificar um pouco. Por exemplo, quando você falou, as pessoas têm medo de às vezes sair de um lugar e ir pra outro. Por exemplo, no caso da Quimbanda, muitas pessoas é pregada a Quimbanda como um monstro. Então tem muito pai de santo mesmo de Umbanda que fala, não, se você for pra tal lugar, não. Porque lá Quimbanda, faz isso, aquilo, vai prejudicar a sua vida. Imagina, quem é um evangélico, católico, espiritismo, que faz, tem essa visão que fala que acha que você entrar ali, você tá fazendo um pacto com o demônio no sentido de você destruir sua vida. E, na verdade, você tá fazendo um pacto com a sua ancestralidade, com quem tá com você. Então você só tá se alinhando justamente para você caminhar para frente. E a Quimbanda, ela não anula nada que acontece. Tem muitas pessoas que é da Quimbanda da tradição, do candomblé, Quimbanda, Umbanda, e assim é a vida normal. Então as pessoas têm que tirar um pouco essa capa do medo e colocar uma capa da coragem, tá? Para poder caminhar. Então as pessoas ficam muito presas em lugares, ou até lugares que fazem mal para ela, ou por um medo de caminhar, ou medo daquela, o que vão achar. E na verdade você tem que caminhar por você. Se tá bem, tá bem. Tá feliz, continua. Não precisa fugir um pouco disso, sabe? Se não tá mal, não é pra você, pô. Mas esse medo, eu acho que a gente tem às vezes, a primeira vez que eu ouvi sobre a Quimbanda aqui, o medo, não o medo que eu tinha, mas a opinião formada que eu tinha era vinda de outras pessoas, tá ligado? Com certeza. Quando o Felipe falou, mano, aqui em banda é coisa pesada, mano. Não sei o que, a gente vai começar a entrar nos assuntos aí mais pesados, meio denso. Só que, mano, eu sempre fui, não porra louca, mas, mano, vamos conhecer, tá ligado? E eu fiquei com aquilo na cabeça quando ele falou. Aí a gente teve que vou até contar uma história. A gente teve que fazer um serviço aí numa casa, e eu acho que era de candomblé, se eu não me engano. Aí ele falou assim, mano, isso... Aí, você, querendo ou não, você já fica já com... Que era uma casa que era perto de onde eu morava antigamente. E eu sempre passava de frente àquela casa e falava assim, nossa, nunca vou entrar aqui. Nunca vou entrar aqui. E eu mudei, daí depois de 10 anos, acho, mais ou menos. E quando o Felipe me levou até lá, eu falei, Felipe, é mentira que é nessa casa. Aí eu contei a história pra ele e tal, né? E pra mim tudo é novo. O primeiro contato que eu tenho ali e tal, com as coisas ritualísticas que ia acontecer. E o Felipe catou e falou assim pra mim, mano, é que você tem que ver como que é dentro de um terreiro de Quimbanda, mano. Terreiro de Quimbanda, o bagulho é louco, mano. É caixão, é não sei o que, caveira pra cá, caveira pra lá, e não sei o que. Mano, já fica meio assim. Aí depois a gente vai conhecendo, você vai tendo outra visão. Hoje minha visão é totalmente diferente, né? É que você tem a oportunidade de ouvir várias histórias boas, né? E ouvir várias pessoas boas também. Mas as pessoas que vê a Quimbanda de fora, é isso, pô. Acha que você tá num toque de Quimbanda, parece um defunto andando. Você fala, não é assim, pô. Um toque de Quimbanda, ele é espírito, pô. A diferença é que o espírito na Quimbanda, ele tem uma certa liberdade de fazer o que ele quer.
Então, por exemplo, na Umbanda você tem uma cartilha disso, daquilo, aqueles meios dogmas padrões, né? Então tem que atender tantas pessoas, fazer tantas coisas. E no toque de Quimbanda ele é um pouco mais liberto pro espírito. Então o espírito ele canta, ele fala, ele continua, ele atende as pessoas, ele ajuda. A gente tem alguns trabalhos coletivos para a galera andar para frente, de ajudar, de amor, de prosperidade, até fazer um convite dia 20 agora, a gente vai fazer um toque lá em Marília. Depois a gente manda no Instagram, a gente pergunta e manda o endereço, tudo direitinho. Coloca a gente como colaborador lá, mano. Pode deixar, vou postar, então eu coloco vocês, prometo. E aí a gente consegue caminhar, levar a Quimbanda dessa forma. Então as pessoas acham que o culto de Quimbanda, você vai, ter um defunto, uma coisa louca. E as coisas que são feitas assim, vamos dizer, pesadas na Quimbanda, não é mostrado, sabe? São coisas que são feitas específicas. E o pesado que eu digo, não digo nem em relação à demanda, mas um trabalho mais complexo. Não é feito na frente de 200 pessoas, até porque para você participar de um trabalho, você precisa de algumas preparações. Se você for participar de uma emulação animal, você precisa ter as suas preparações corporais, suas curas. Você tem que ter o cruzamento ou ser iniciado. Então não é a Quimbanda, ela é responsabilidade. Então o que você vê na Quimbanda como um consulente é o que você viria numa casa padrão de ancestralidade, entende? Claro que é um pouco mais envolvente, porque o toque de Exu e Pombagira em qualquer lugar te chama mais pessoa, né? Então a gente tem essa principal visão assim que você tem que ter do toque. A Quimbanda em si ela é mais profunda porque você mexe com como dizer assim, com um pouco mais com a sua vida, entende? Você se pactua, você tem um culto mais individualista. Responsabilidade. Né? Exato. A responsabilidade muda. A responsabilidade não é aquele muda. beber e Dentro fumar. De um culto de Quimbanda, a responsabilidade muda. Essa é a pegada. Quando você fala que Exu é livre ali na Quimbanda, é por isso que ele, tipo assim, o pessoal fala que ali é a casa deles? Eles sentem em casa por conta dessa questão dele ser livre mesmo? Não, cara, tipo, isso... não prenderem ele a uma coisa, daqui você não pode trabalhar. A minha opinião sincera sobre esse assunto é o quê? As pessoas às vezes colocam essa liberdade do Exu excessiva para colocar o culto de Quimbanda como prioridade para tudo. Então as pessoas acham, não, meu Exu só vai ser livre na Quimbanda. E não é bem a verdade. O Exu na Quimbanda, ele tem a liberdade porque ele não tem um dogma. Ele é você e ele, e você consegue caminhar dentro da sua vida. Claro que num toque de Quimbanda não vai ter irresponsabilidade. Sabe? Que aí a gente toca a Quimbanda com responsabilidade. Não dá pra você deixar a pessoa lá, um médico que tá começando assim, o cara beber e sair louco. Não é assim. Tem responsabilidade também. Só que o culto, ele é livre porque você é pactuado com ele, você caminha com ele, e ele é livre pra sua vida, entende? Ele vai caminhar com você na sua vida. Não que o Exu que aparecer na Quimbanda vai ser diferente do que aparecer na Umbanda. O que muda são regras da casa, né? A Umbanda geralmente tem uma casa mais quadrada para o Exu, e tanto que antigamente, as histórias que eu escuto, óbvio que eu não sou, o Exu fazia coisa no cemitério, mas era de uma casa de Umbanda, porque não podia fazer dentro de lá. São doutrinas diferentes, são costumes diferentes, né? Da Umbanda e da Quimbanda são linhas diferentes, né? São cultos diferentes, né? Mas não confunda a liberdade de um Exu dentro de uma Quimbanda com libertinagem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É que senão vira bagunça, né? Exatamente. É o que acontece, né? Muitas vezes, né? Eu não sei o que, foi o Exu. Não sei o que. Coisa que você vê que é vontade da pessoa. Não é de Exu, tá ligado? Não. Tem uns absurdos, mano. Não confunda a liberdade do Exu com a libertinagem. Não é isso. Existe uma responsabilidade, existe todo um processo, existe todo um culto, existe toda uma tradição, uma doutrina, um costume, existe tudo isso por trás de um culto de Quimbanda, né? Existe todo um processo, tem toda uma responsabilidade, inclusive das pessoas que estão ali. Eu tenho uma pergunta pra mama aqui. Que você falou que foi há 8 anos o contato que você teve ali, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Não, eu tô falando assim porque foi o que você falou, mas fica tranquila. Você, como que foi seu processo iniciático ali? Quanto tempo demorou até você se tornar mama? Eu não sou uma pessoa que eu me prendo muito a tempo, tá? Eu me prendo mais à questão de conhecimento e dedicação. Sim. Porque dentro da nossa casa é muito estudo. Exige muito estudo. São várias escolas iniciáticas. A gente se dedica muito, a gente estuda muito. Tem muita coisa para aprender. Então, essa questão de tempo, eu acho que... Eu não me apego muito a tempo, sabe? Mas foi um processo de dedicação mesmo, de estudo. Eu me dedico,
acho que todo mundo ali, né, Vini? Todo mundo ali Com certeza. estuda, se dedica. Não é só livro, é prática também. Então a gente está sempre se reunindo, a gente está sempre fazendo, praticando ali, né? Montando coisas, fazendo coisas. Então, além de um estudo, né? Além de um estudo, a gente tem também a dedicação na prática. De estar ali dentro do barracão, de estar ali fazendo as coisas, tá junto, tá movimentando. A gente tá sempre em movimento, sempre. A casa tá sempre em movimento. O tempo, ele é muito individual, sabe? Porque a relação tempo para você ser um sacerdote, alguma coisa, minimamente assim, você vai ter pelo menos, um ano assim, que a gente fala das duas, né? Sim. Existem exceções e tudo mais, mas minimamente esse tempo de um ano. Posterior a esse um ano, vai do tempo da sua dedicação e estudo. Então, a Macaxa é uma pessoa que estuda pra caramba, tá fazendo as coisas dela lá em Marília, fazendo tudo um processo gigantesco. E ela vem estudando, a gente vem estudando, muita coisa junto, vai todo mundo fazendo. Então, o tempo vai da sua dedicação. Entende? Não tem, porque senão as pessoas falam assim, daqui a um ano, eu tenho que ser sacerdote. Só que a pessoa, sabe, nem pisa num terreiro. Eu ia fazer essa pergunta, mas não era nem pra essa questão de tempo também. Eu ia perguntar pra você assim,